Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a igreja. Eu estou feliz de estar aqui com vocês novamente, estudando a Escritura. Domingo passado foi glorioso porque teve a ceia do Senhor, mas ficou a saudade de estar aqui estudando com vocês Deuteronômio. Eu quero convidar vocês a irem comigo até o capítulo 6 de Deuteronômio para fazermos a leitura que temos feito regularmente desse trecho. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra. Nós te pedimos nessa manhã para que a companhia do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nos instrua hoje. Que seja um momento de edificação, que seja um momento de calor no coração, que seja um momento de mudança de vida, que seja um momento onde o nosso entendimento seja edificado. Nós dependemos, Senhor, nós assumimos a nossa dependência do Espírito Santo para que tenhamos um bom momento de instrução, um bom momento de estudo bíblico, para que nossas mentes seja iluminada e assim sejamos tomados de graça e transformação pelo Seu Espírito. Nos ajude, Senhor, nós precisamos disso hoje e no nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Bom, eu quero começar lembrando vocês de dois aspectos que nós já mencionamos em nossas aulas aqui. O primeiro desses dois aspectos, é que as leis morais, como o Decálogo, continuam relevantes para o povo de Deus. Nós estamos lidando com leis apodíticas. É bom repetir esses conceitos, né? Para que fique gravado em nossas mentes. Estamos lidando, portanto, com leis que não passam conforme a revelação bíblica avança. Ou seja, elas permanecem. O Novo Testamento, até o final, vai continuar afirmando essas leis. O segundo aspecto que é importante se pensar é que eu creio que vocês já perceberam que quando lidamos com a aplicação dessas leis, nós não estamos lidando apenas com coisas de caráter comportamental. Lembra do que nós estudamos sobre ira, por exemplo? Ou melhor, sobre não matar nesse caso, e no desdobramento na ira, desdobramento em muitos outros aspectos. Então, quando pensamos nos 10 mandamentos, não estamos falando apenas de leis e orientações para comportamentos, para coisas que vocês podem fazer assim em termos táteis continuamente, mas por vezes vamos lidar com afeições, com pensamentos, com sentimentos, com orientação do coração, e é nesse âmago que a lei de Deus quer tocar e quer nos transformar. Então, assentado esses dois pontos, eu quero ir com vocês para a nossa aula e assim prosseguir nesse aspecto. Nós vamos lidar hoje com 2 mandamentos, como o pastor André já perguntou, e eu mencionei aqui para vocês. E eu gostaria de pedir para que algum irmão possa ler o versículo 18 e 19 do capítulo 5 de Deuteronômio. Verso 18 e 19. Pode ler. Não cometa adultério. 19. Não furte. Muito simples. 2 imperativos aqui, ou negações aqui, e é muito tranquilo de lidar com esses 2 imperativos.
Como é que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou dar para vocês aquela tarefa que eu geralmente dou para vocês. Eu passo algumas perguntas e vocês vão lidar com os versículos que nós lemos com base nessas perguntas para um período de 7 minutos de reflexão. Quebrado mesmo, que é assim que é mais legal. 7 minutos para vocês responderem essas perguntas com base no mandamento que nós estamos lidando. Tá bom? Está projetado aí. Vocês conseguem ver? O nosso irmão vai colocar aí para a gente. Vamos lá, meus irmãos. Terminamos agora esse breve tempo aí de reflexão. Foi difícil para vocês responder essas perguntas? Quais foram as conclusões que vocês chegaram? Primeira pergunta: o que esse mandamento exige? Fidelidade? Ok, bom. Mais alguém? Preservação da vida? Sim, o não furtarás nesse caso, né? Não, beleza. Sim, cuidado com o semelhante. Muito bom, dos dois aspectos, né? Os dois lados vão nessa direção. Obediência ao Senhor. Amar o próximo. Ok, muito bom. Mais alguém? Isso, está falando sobre a relação extraconjugal, perfeito. Preservar? Isso, preservar a aliança conjugal, muito bom. Ronaldo? Preservar a santidade. Ok, muito bom. Mais alguém? Ok. O que esse mandamento proíbe? É meio alternativo e meio sugestivo, né? Calma aí. Isso aí. O que esse mandamento proíbe? Não? Não amar o próximo. Se fala sobre amar, fala sobre não amar. Muito bom, gostei dessa. Essa é uma lógica muito bem aplicada. Proíbe o adultério, exato. Isso. Perfeito. Os dois lados apontam nessa direção, né? De não desejar as coisas alheias. Tanto não adulterar, como também não furtar. Muito bem pensado. Poxa, muito bom. Não tomar aquilo que não lhe pertence. Os dois casos também podem aplicar esse conceito. Muito bem colocado. Ok. Vamos avançar aqui para as próximas perguntas. Terceira pergunta: qual outra passagem da Escritura esclarece o significado desses mandamentos, no caso? Mateus capítulo 5, muito bom. Inclusive, vamos tocar nessa passagem depois. Romanos 13, 9. Foi tão específico que eu gostaria de ouvir a leitura desse trecho. Muito bom, muito bom. E com a teologia que a Rosane colocou para nós aqui, então, perfeito. Vamos lá, mais alguém? Última pergunta aqui. Há algum aspecto de continuidade e descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento? Se sim, qual seria? 20 e 10, o que diz lá? Entendi, perfeito. Então, está falando sobre o desdobramento social que tinha no Antigo Testamento, não tem no Novo Testamento nesse caso. Correto, muito bem pensado. Perfeito, muito bem colocado. Então, existe um progresso na revelação que mostra que o buraco é mais embaixo, né? Quando chega no Novo Testamento, vê que é mais grave do que apenas aquelas afirmações ali do Decálogo, né? Sim, inclusive tem um trecho lá no verso... Ok, o apóstolo Paulo ampliando o conceito de não roubar. Você pensa, pô, é só não roubar, não tem que fazer algumas coisas também. Diga. Perfeito, exatamente. É o texto que dá base para a teologia que o Marco colocou aqui para a gente. Muito bom. Perfeito, perfeito. Então, veja João Batista aplicando a lei ali naquele contexto, né? Perfeito, meus irmãos. As colocações de vocês foram muito boas. Inclusive, eu vou encerrar a aula aqui, vamos orar para que a gente possa... Brincadeira. Mas vocês realmente pensaram muito bem sobre o texto, estão bem treinados nesse aspecto. Eu vou, então, começar a tratar com vocês sobre a questão do adultério.
Tá bom? E a primeira coisa que eu gostaria de fazer em termos de afirmação aqui é uma afirmação do Augusto Nicodemos que eu acho que é muito pertinente e acaba, de alguma maneira, tendo um certo tipo de reverbera no nosso contexto hoje, tem relevância para o nosso contexto. Ele vai dizer o seguinte: Israel estava em um contexto cultural onde não havia valorização da família e do compromisso conjugal. As nações vizinhas a Israel eram naturalmente adúlteras em suas práticas. Então, em termos gerais, era muito comum, por exemplo, a poligamia, homens que tinham diversas mulheres. Era muito comum, por exemplo, aqueles haréns, sabe aqueles haréns? Onde um rei ou algum suzerano, alguma coisa assim, tinha muitas mulheres ali e concubinas ao mesmo tempo. Era muito comum, por exemplo, que aquelas pessoas pudessem se desfazer do compromisso conjugal com muita facilidade e ter outra esposa se assim quisesse. Era algo tratado de forma descartável. Mas quando eu olho para o nosso tempo hoje, eu não vejo tanta diferença assim, não. Não sei se vocês têm essa impressão também. Mas eu acho que os tempos passaram e o contexto cultural que naquela época desvalorizava o casamento e valorizava o adultério continua assim dessa mesma forma. Então, nós não estamos num contexto, nós não estamos num ambiente que favoreça a obediência desse mandamento. O ambiente de trabalho de vocês, por exemplo, pode ter algum tipo de conflito em relação a isso. Homens casados que olham para outras mulheres e te estimulam a olhar também. Isso acontece. Ou então, mulheres casadas que podem fazer o mesmo também, em outro sentido. Então, em termos gerais, o contexto do Antigo Testamento não favorecia Israel e o nosso contexto também não favorece. Então, nesse sentido, a gente pode dar as mãos aí com Israel e assumir a mesma luta nesse aspecto. Salvo que, hoje, nossa responsabilidade é maior pelo fato de que Cristo já veio, o Espírito Santo habita em nós, e nós temos uma clareza maior sobre esse mandamento que, como o Marvick falou, eles não tinham. Então, nossa responsabilidade é maior do que era Israel naquele período. E, ao mesmo tempo, podemos dizer que a nossa capacidade de cumprir esse mandamento é maior também, pela habitação do Espírito Santo e operação do Espírito Santo no coração, nesse aspecto. Então, gostaria de encorajá-los, mesmo diante de um contexto difícil, que Israel também compartilhava, a obedecer esse mandamento em todas as suas nuances, como nós vamos ver aqui. Ok? Próximo slide aqui, eu vou começar já com uma definição do A.W. Pink sobre a ideia aqui do adultério. E vamos expandir aqui o conceito. Ele vai dizer o seguinte: não adulterarás. Essa proibição foi preparada para guardar a santidade do lar, pois, estritamente falando, adultério é um crime que somente uma pessoa casada pode cometer. Fornicação é o nome quando praticada por alguém solteiro. Consegue perceber a afirmação interessante aqui do A.W. Pink? É como se fosse basicamente o seguinte: olha só, adultério, em termos estritos, um solteiro não tem como cometer, porque ele não tem um compromisso conjugal. Então, ele não vai ferir a aliança conjugal. No entanto, para o solteiro, a fornicação tem o mesmo peso deste mandamento nesse caso. Podemos dizer que uma das aplicações deste mandamento é tanto para o casado manter o compromisso conjugal, quanto para o solteiro não cometer fornicação ou algo parecido com isso, ou cair na cobiça ou algo parecido. Consegue perceber então a nuance? O solteiro também está obrigado a lidar com este mandamento. Porque o solteiro, por mais que ele não possa ferir a aliança conjugal que ele tenha com a mulher, ele vai ferir a aliança que ele tem com Deus. Ele foi salvo e adquirido por Senhor, está num contexto de aliança e pacto com o Senhor. Ele fere esse pacto se ele quebra esse mandamento. Se ele tem relações sexuais com uma mulher que não é a dele, ou com um homem que não é a dela, nesse caso. Então, essa implicação do W. Pink é muito interessante, para que a gente consiga perceber aqui a expansão do conceito, como é um pouco mais amplo do que a gente geralmente consegue perceber de uma só olhada. Como aquele com quem temos a ver é inefavelmente puro e santo, portanto, ele requer que nos apartemos de toda impureza. Mais uma aplicação. Isso diz respeito a qualquer tipo de impureza. Quando vocês pensam em impureza sexual, o que vem à mente de vocês? Adultério? Fornicação? Vem também coisas como masturbação? Vem com vocês lascívia e pornografia? Então, tudo isso está abarcado dentro desse contexto da lei. As outras expressões que falam sobre todos os tipos de impureza sexual estão contidas dentro desse mandamento. Por isso que é como se fosse uma espécie de sinopse. Vocês já viram a sinopse de um filme alguma vez? É um resumo muito, um filme de 2 horas resumido em 10 linhas. Então, essa palavra, essa expressão, esse imperativo, não adulterem, acaba abarcando toda uma ideia de lascívia, impureza e pecado sexual, nesse caso. O mandamento ele pode ser aplicado dessa forma. Ele continua dizendo: esse mandamento diz respeito mais especialmente ao governo das afeições e paixões.
olha só, novamente aqui, uma aplicação um pouco mais profunda, como nosso irmão Marvin havia mencionado, não é apenas atitude, não é apenas coisas que se faz. Pelo contrário, tem a ver com as afeições do coração e como ela é conduzida na direção de desejar alguém que não é o seu cônjuge. Então, por exemplo, se você é casado, alguém é casado, de alguma maneira flerta com outra pessoa, ainda que não haja fato consumado, é pecado e adultério. Se uma pessoa que é casada talvez tenha algum tipo de contato físico com outra para poder ter algum tipo de prazer, ainda que não seja a consumação do ato sexual, é adultério. Desejar e pensar, olhar para alguém assim, que não é o seu esposo, ou seu correspondente aqui, sua esposa, e cobiçar e desejar sexualmente, é adultério, de acordo com as Escrituras. Então a gente percebe que o buraco é um pouco mais embaixo. O moralismo vai fazer com que nós venhamos nos resguardar em relação a isso apenas enquanto atitude. Porque o moralista não está preocupado naquilo que ele deseja, ele está preocupado apenas com aquilo que ele faz. E ele vai julgar os outros, ele vai ter o coração podre, mas vai julgar os outros se fizer o contrário. E vai tentar mostrar que ele é melhor do que o outro, nesse caso. Mas Deus não está preocupado apenas com atitudes, ou o que se faz quando se pensa em termos de adultério. Isso também diz respeito à vontade, às afeições, e eu vou dizer mais, à imaginação do coração. Quando pessoas projetam umas às outras em termos sexuais na mente, na imaginação, está se quebrando este mandamento. Por isso, como eu falei para vocês, o buraco um pouquinho mais embaixo. Mas olhando um pouco mais, algumas definições que o próprio A.W. Pink vai dar para nós, ele vai continuar dizendo o seguinte: esse mandamento diz respeito mais essencialmente, ou mais especialmente, ao governo das afeições e paixões, a guarda das nossas mentes e corpos, numa disposição tão casta que nada impuro ou indecente possa nos contaminar. A guarda das nossas mentes. Isso aqui é interessante, porque a gente deixa muita informação passar nos nossos pensamentos, ou não? Quando você, por exemplo, vai para o Instagram, quando você vai para o YouTube, alguma coisa assim, existe uma enxurrada de informações ali para você. Você, às vezes, pode estar passando um rios ali de vídeos e se deparar com coisas terríveis em algum nível. Ou pode estar vendo televisão, em alguma programação legal, aparecer cenas e coisas assim que são terríveis e reprováveis. Geralmente, quando eu vejo uma série, e não estou me colocando como exemplo para ninguém, tá bom? Não é essa a ideia. Eu não sou necessariamente o parâmetro, a Escritura é. Mas quando eu estou vendo uma série ou algo parecido com isso, sempre que eu vejo alguma inclinação sexual, eu paro de ver essa série. Se eu estou vendo um filme nesse sentido, eu paro de ver aquele filme, porque eu sei que minha mente tem potencial de projetar depois. Como isso se trata não apenas de atitude, mas de como isso fomenta a imaginação, então eu sei que se eu ouvir um som, mesmo que não seja o ato praticado na minha frente, eu posso projetar a imaginação disso. Guardar a mente é, portanto, guardar os seus sentidos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, para que você não incorra nesse pecado. Irmãos, não existe radicalidade demais quando se trata de obedecer o mandamento do Senhor. Game of Thrones não é série para cristão. Tentei ver uma vez, parei. Imediatamente, acho que foi o primeiro episódio eu parei de ver aquele troço. Eu tentei ver Pink Blinders, estou mencionando aqui as séries, eu parei no segundo episódio. Eu estava vendo até uma série que eu achei que não ia ter nada disso, eu esqueci o nome dela agora. Não lembro o nome dela. Mas ela parecia ser legal, uma série de ação e tal, mas quando apareceu uma nuance sexual, eu cortei e parei de ver aquela série. Acho que era no terceiro ou no quarto episódio. Não existe, meus irmãos, radicalidade demais. E vamos ver mais para frente, porque não existe radicalidade demais quando se trata disso. Devemos ser tanto radicais quanto for possível para poder nos privarmos de cometer esse pecado em todo o sentido. Mas vamos lá. A.W. Pink, novamente, ele vai dizer: o pecado do adultério é, portanto, a violação da aliança e voto do casamento. E assim acrescenta perjúrio à infidelidade. São palavras muito bonitas. Mas não são só bonitas, elas são cheias de significados. Então ele vai dizer que o adultério, além das questões que nós já mencionamos em termos de definição, ele também é a violação da aliança e voto do casamento. Quando algo é feito nesse sentido, e vamos lá, meus irmãos, já entendemos que o adultério não é apenas atitude prática e comportamental. Quando algo é feito nesse sentido, quando um homem ou uma mulher anda na rua e cobiça outra pessoa, existe uma violação da aliança do casamento aqui. Consegue perceber a gravidade desse aspecto aqui? Existe uma violação, uma quebra da lei nesse aspecto.
desejos, afeições, imaginações, aquele flerte no ônibus ou no trem, isso é pecado. Isso é pecado e violação do compromisso do pacto que se tem em termos de casamento. E vamos lá, para o solteiro também, ele está violando a aliança dele com o Senhor, ok? A W. Pink continua falando o seguinte: o modo como Deus considera o pecado da impureza já ficou claro mediante muitas passagens da sua palavra. Esse pecado, mesmo da parte de um homem solteiro, é chamado de grande maldade contra Deus. É interessante observar as dinâmicas narrativas da Escritura no seguinte sentido. O que eu estou querendo falar sobre dinâmicas narrativas da Escritura? Não quero usar palavras difíceis, mas sobre a história da Bíblia mesmo. Por vezes, Deus vai demonstrar na Bíblia o quanto Ele odeia um pecado ao basicamente ter algum tipo de atitude de juízo prático e imediato diante da manifestação de algum pecado. Por exemplo, como é que nós conseguimos saber o quanto Deus odeia a idolatria no Antigo Testamento? Quando nós vemos lá em Josué capítulo 7, o fato de Acã ter pegado despojos de guerra que estava com ídolo e coisa assim, e toda a nação de Israel padecer por causa disso, começar a perder as guerras. Porque Deus odeia o pecado de idolatria. Isso fica evidente nesse aspecto. Da mesma forma, em relação às narrativas bíblicas, quando envolvem adultério. O que aconteceu com Davi? Vocês lembram o que aconteceu com Davi? Meus irmãos, o reino dele nunca mais foi o mesmo. Definitivamente. Ele passou por coisas terríveis a partir desse momento. Porque depois que ele fez isso, Deus promete juízo e ira e vingança contra ele. Ele matou um homem justo, que era Urias nesse caso, e também cometeu adultério com Batseba. E ele matou motivado pelo adultério. Deus é realmente muito sério e muito grave quando se trata desses aspectos. Por isso as narrativas bíblicas nos dão essa dimensão do quanto Deus odeia determinado curso de ação ou pecado. Mas ele continua. Então, quanto mais inexcusável e intolerável é ele por parte de uma pessoa casada, a punição temporal atribuída a ele, debaixo da lei civil de Israel, era não menos que a morte, a mesma que era atribuída ao assassinato. Então, adultério é tão grave quanto assassinato. Adulterar é tão grave quanto matar alguém. Entende? Jó o chama de uma infâmia, fogo que consome até a perdição. Muito dessa perversidade é praticada em segredo, mas embora os seus perpetradores possam escapar do julgamento dos homens, eles não escaparão ao julgamento dos céus. Porque está escrito: aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, versículo 4. Então, é inescapável o julgamento, a ira e a indignação de Deus contra esse pecado. Agora, se um cristão salvo e justificado cometer esse pecado, o que acontece com ele? Vai ser severamente disciplinado por seu pai. Vai ser mesmo. Deus pode ferir um filho seu que está cometendo pecado deliberado, de fato, para que ele encontre arrependimento e deixe de continuar a cometê-lo. Portanto, é grave lidar com essas coisas. E vamos lá, meus irmãos, novamente, para que fique claro a dimensão da coisa. Não é apenas atitude. Se alguém é casado, ou então até mesmo um solteiro, e está vendo pornografia continuamente, está incorrendo nesse erro. Sabe? É a mesma ideia aqui. Não é menos. O cara que adulterou com um fato consumado e a pessoa que viu algo na televisão nesse sentido e fomentou a imaginação, está na mesma forma diante do Senhor. Talvez os desdobramentos sociais não sejam o mesmo, mas diante do Senhor é a mesma coisa. E aí o Pink já começa a nos falar o seguinte: que nenhum homem se gabe com a ideia de que não pode ser acusado de falta de castidade. Vocês conseguem ver ali? Mesmo? Tá pequeno, né? A luz ali atrapalha vocês que vêm ali de fora? Eu vou puxar ali então. Nosso amigo Urbano vai ajudar a gente ali. Melhorou, né? Muito obrigado, seu Urbano. Vamos lá. Que nenhum homem se gabe com a ideia de que não pode ser acusado de falta de castidade, pois tem se abstido do ato propriamente dito, enquanto o seu coração é uma cloaca de imaginações e desejos aviltantes. Então, beleza, tu não estou fazendo nada,
mas o coração está lá, encharcado de corrupção, lascívia e pecado. Porque a lei de Deus é espiritual, ele não somente proíbe os grosseiros atos externos de depravação, mas também proíbe e condena a falta de castidade do coração, todas as imaginações e pensamentos ilegais. Como existe o assassinato de coração, assim também existe o adultério de coração. E aqueles que cometem impureza especulativa e prostituem seus pensamentos e imaginações, a impura aceitação da cobiça, são culpados de transgredir este mandamento. Como diz Mateus 5,28, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui está só reforçando o ponto que nós já mencionamos. Os puritanos, quem conhece aqui os puritanos? Os puritanos foram cristãos do século XVII, bastante dedicado à teologia e o entendimento da Escritura em termos verdadeiros e à pregação fiel também das Escrituras, sem falar outras coisas que a gente pode mencionar de bons sobre eles. Mas uma das coisas que os puritanos sempre se atentavam, escreviam sobre, refletiam e pregavam sobre, é sobre a santidade de coração. Os puritanos não se preocupavam com a santidade apenas com aquilo que se faz externamente, como estamos mencionando aqui. Eles se preocupavam em o coração deles estar limpo, em o coração deles não estar tomado de paixões e desejos bizarros. Por conta disso, eles eram muito cuidadosos com esses aspectos. Sabe o que eles faziam para que pudessem evitar que o coração deles estivesse afogado em lascívia e coisa assim? Eu não vou responder não, eu pergunto para vocês, o que os puritanos deveriam fazer? O que eles faziam? Qual era a prática deles para poder manter o coração deles sem essas imaginações? O que vocês acham? Vestimenta, oração, jejum. Pô, anotava e fazia um caderno inteiro assim de coisa. Ok, muito bom. Mais alguma coisa? Eu vou resumir aqui para vocês o que eles faziam. Oi? Crente em horário integral. Sabe? Não tinha momento que eles escolhiam, não. Era sempre, entendeu? Às vezes parece que a gente escolhe um dia na semana para poder não ser tão crente assim, mas eles não tinham essa não, entendeu? Eles eram 24 horas comprometidos com Jesus. Mas vamos lá. Vida de oração. Meditação nas Escrituras. Autoexame. E talvez o autoexame no nosso tempo seja um pouco mais difícil do que oração e leitura bíblica. Porque autoexame é basicamente você parar e ficar refletindo durante um bom tempo sobre a sua vida diante do Senhor, para elevar o seu coração diante de Deus em arrependimento. Autoexame. As práticas espirituais como um todo. Se esses homens se vissem em pecado, eles dedicavam um dia para jejum e oração, isso se fosse um dia no mínimo, e ficavam ali diante do Senhor clamando por misericórdia e por graça. E sabe o que acontece, como eu creio que vocês já experimentaram também? Pelo uso frequente dos meios de graça, que como já vimos é leitura bíblica, oração, reflexão, meditação, ouvir pregação e estar na igreja em comunhão, pelo uso frequente dessas coisas, o coração deles ficava levinho. E é possível, meus irmãos. Dediquem uma semana inteira de você, eu vou fazer um teste com vocês, essa semana que vai entrar agora, orem bastante, leia bastante a Bíblia. Examine-se, fica refletindo bastante, confesse os pecados para algum irmão, vive em comunhão. Faça isso. Ouça pregações no YouTube, ouça as pregações do pastor André. E eu garanto para vocês que o coração de vocês vai sair uma sobrecarga muito grande de pecado dominando vocês. A lascívia pode ser vencida. E eu quero encorajar vocês a considerar nesses termos. A lascívia, a inclinação adúltera do coração, pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Pedro vai dizer que tudo que é necessário à vida e piedade já foi dada a vocês. Vocês podem vencer esses pecados. É possível vencer. Agora, fique alguns dias sem ler a Bíblia, sem orar. Deixe que pensamentos passem pela sua cabeça e não lide com eles. Deixe só passar, deixe eles ficarem voando lá na sua cabeça. Deixe que alguém esteja no mesmo ambiente com você, que você, cheio de conversações torpes, falando coisas impuras, imorais, você só ouvindo e absorvendo aquilo, ainda que não participe. Sabe? Vá se deixando levar, e aí o coração ficar tomado, até talvez se transformar em um ato consumado, como ir ali assistir pornografia, masturbação, ou então fazer algo
bem pior do que isso, destruir o próprio casamento ou algo parecido. É possível vencer, irmãos, na presença de Deus e no poder do Espírito Santo. O encantamento da presença de Cristo é tão grande que faz com que esses pecados no coração, eles percam poder sobre você e não sejam tão grandes assim ou tão atraentes como geralmente são. Diga. Adultério espiritual contra o Senhor no que diz respeito à idolatria. Sim. Mas aí... Sim. Quando a gente comete idolatria, ama alguma coisa mais do que a Deus, isso é adultério espiritual. Mas este mandamento em especial está falando do adultério, digamos assim, nas relações, entendeu? Ou adultério relacionado ao desejo impuro e imoral do coração. Entendeu? Acho que o adultério espiritual está descrito ali no primeiro mandamento, primeiro, segundo e terceiro mandamento. E aqui seria o adultério nesse sentido mesmo de desejar e cobiçar pessoas com o coração ou cometer de fato uma atitude bem desastrosa nesse caso. Pergunta. Colocação muito boa, Otávio. Porque assim, pode parecer que porque tem um acordo entre duas pessoas ali, que nessa aliança especial é possível. Mas não, quem valida o casamento e quem supervisiona o casamento e impõe os termos do casamento não são as pessoas. Quem impõe os termos é Deus. E falha-se em compromisso com Deus se de alguma forma o que Ele mandou ser feito não for feito, ou for quebrado. Então, colocação muito boa. Mais alguém? Eu creio que a explicação coerente para isso, Douglas, é pensar que até aquele momento eles não tinham revelação suficiente para, digamos, pensar que a poligamia poderia ser algo pecaminoso. Deus até aquele momento não tinha revelado com todas as letras esses aspectos, apesar de nunca ter validado. E por conta disso, Deus não procedeu com o peso da lei em relação a eles, em termos punitivos, porque ainda não estava revelado em termos gerais, ou em termos claros assim. Mas se a gente olhar para o projeto criacional de Deus que está ali entre Gênesis capítulo 1 e 2, basicamente a relação que ele estabelece ali é entre homem e mulher. E quando aparece a ideia da poligamia, ela aparece dentro de um contexto de juízo em Gênesis capítulo 6, que é quando basicamente você vai ter ali depois o juízo, Deus levanta Noé e tal para poder resguardar a sua família, mas tem um momento de juízo divino onde Deus vê que o coração está todo prejudicado, todo mundo está perdido, então Deus manda o dilúvio. Se vocês notarem um texto, uma das coisas que acontece ali é que os filhos de Deus pegam um montão de mulheres para eles, está lá em Gênesis capítulo 6, entendeu? Deus vê isso com maus olhos e vem em termos de juízo. Alguns estudiosos, inclusive o Luiz Saião, ele vai dizer que basicamente nesse momento aí que aconteceu a ideia histórica dos haréns, onde muitas pessoas eles se proviam de muitas mulheres para poder, digamos assim, enfim, proceder com a imoralidade deles. Então, a revelação bíblica nunca provou essas coisas, ok? Então, mas ao mesmo tempo, a revelação ainda não estava tão completa assim para que isso ficasse claro a ponto do Rei Davi deixar de fazer ou cometer esse aspecto, esse pecado. Não. Pior que não tinha, com clareza. Pelo menos não lembro assim quando li o Pentateuco. Não, porque, digamos assim, é como se... na verdade mas o que eu estou querendo dizer, em termos históricos, no que eles poderiam compreender. Eles acreditavam
vou fazer algo para extrair prazer dessa pessoa sem que ela esteja conscientemente participando desse ato, se o esposo, o marido ou a esposa oferecendo. A pergunta é clara. Você estabelecido a última vez, quando terminar a brincadeira. Isso requer que nos abstenhamos de investimentos em modéstia palavreada e delicada. Eu também posso ferir essa lei se eu projeto no outro de alguma forma. Se eu dou espaço para o outro sentir esse significado. Então, investimento em modéstia palavreada e delicada fala sobre coisas sexuais perto de uma outra pessoa e ela se tentar nisso. Isso pode ser falado de forma torpe. Às vezes, um casal casado pode falar isso perto de um solteiro. Isso instiga ela a pensar coisas que não deveria. Então, interferência na bebida, eu confesso que ninguém indica que isso aqui é uma questão. Passar por cima dessa parte. Uma pergunta que eu não entendi como comida e bebida pode afetar isso. Bom, mas acaba de interpretar o lance aqui. Bebidas alcoólicas podem levar alguém a esse aspecto que existe de afrodisíacos. Mas não é uma tipo de problema ou dificuldade. Então, isso significa que devemos ter cuidados. Okay? Muitos cuidados. Não me cara, por favor. Vamos lá. E tudo que tenha qualquer tendência a induzir competitividade mesmo uns dos outros. E perceba que não é apenas educação, não é da empresa, mas são boas pessoas que estão fazendo. Então, isso vai desde rapazes a usar sem camisa ou uma coisa assim, desde moços a roupas sintéticas. Isso já passa para todos os lados. Uma coisa que eu comecei a fazer com o tempo é que o tipo não muita gente, quando é muita discussão com adolescente, eu conheci um adolescente. Eu sempre fui eu abraçava muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, assim, sem problema. Aí um dia ele me corrigiu em relação a isso. Eu sei que é só falar, não tem nada de muito, mas não faça isso. É se uma pessoa pode se sentir prejudicada, então isso também é um tipo de cuidado. Pode ter uma tanta força assim, uma outra moça pressiona o projeto, algo não nesse aspecto completamente. É mais difícil de dar. Mas às vezes tem pessoas com tendências homossexuais. Como é que você lida com essas pessoas? Ninguém entende isso. Eu lembro que na faculdade eu tinha muitas dificuldades com esses aspectos. Eu lembro que eu aconselhava um rapaz que falou o seguinte: olha só, que minha irmã passou e eu tinha muitas dificuldades com esse aspecto. Porque nessa apesar de você estar no esporte, mais. Então, Deus, a diversidade, a história das pessoas, tudo é pouco em relação a isso. Precisamos ser cuidadosos, sabe? Precisamos ser amorosos nesse aspecto. Para que isso possa implicar em algum tipo de realidade. Mas, não é legalismo, no sentido de, bom, agora eu não posso mais passar ninguém por certo no meio disso, não. Mas, por esse tipo de relação próxima, para que não pergunte o seu. A nuance da coisa. Exatamente. Cuidado não apenas com uns, mas com os outros. Mas vamos lá. Aqui tem uma questão, uma pergunta do catecismo adventista, mas eu vou pular, que eu acho que já isso já. Vou pular para o ainda tem muita coisa sobre esse tópico. E vai ser o seguinte: esse mandamento proíbe o uso de qualquer tipo de material pornográfico. Você que já claro sobre isso. Desde aquele que é disso, até
pornografia mais leve. Eu vou dar exemplo para vocês. Passando no feed do Instagram, aparece um cara com pouca roupa. Homens com pouca roupa. Ou linguagem indecente, ou coisa assim. Isso é tipo um pornô leve. A gente não pode ter com isso. Isso é cultural. A pornografia é cultural hoje. Então a gente roda o feed do Instagram, a gente vai no YouTube e tem ali muita pornografia ali, sabe? Eu não tô falando que aquela pornografia não, ela é inofensiva, mas cheio de coisa suja ali, que não podemos ter contato com isso, laço com isso. Pô, eu vou te falar, já conseguiram. Já se tornou comum. Sim. Então, livros românticos que descrevem coisas assim são bem complicados. Eu lembro de ter lido um livro chamado Fora do Zé Alencar, de literatura, muito chato de ler, muito difícil de ler. Mas eu li esse livro, assim, inteiro, basicamente, mas no final desse livro tem uma parte que fala sobre expressões românticas sexuais com muita descrição. É aquele tipo de linguagem utilizada erudita, não é uma linguagem obscena, como geralmente, mas ao mesmo tempo projeta a sua imaginação para algo pecaminoso e deve ser evitado. Deve ser evitado. Nós estamos num mundo pornográfico, sabe? E precisamos ter todo tipo de cuidado possível para poder evitar esse tipo de coisa. Aqui eu quero já projetarmos com um certo tipo de radicalidade que nessa direção que tem a ver com os ensinos do Senhor. Eu só vou fazer uma leitura rápida de outros aspectos que já caem nesse ponto. Essa é importante em termos de instrução também. Inclusive, podemos também enxergar que música de um confuso sexual consiste em imaginação pecaminosa. É o que mais tem. Vou proibir então as músicas sertanejas, coisas assim, forró, coisas desse tipo. Tem música que não presta, não ouça isso, não ouça isso. Porque qualquer centelha já é o suficiente para que ative a nossa imaginação de pecaminosa. O seguinte, cônjuges devem ter cuidado com a preocupação sexual, a fim de não ter espaço para a tentação. Paulo fala isso no 1 capítulo 7, verso 5. E basicamente sintetiza o ensino paulino sobre esse ponto. E quando eles se privam ao outro, ficam muito tempo nesse sentido, eles podem dar espaço ao outro para que ele possa ter assim. É basicamente no paulino, não estou inventando nada aqui. Isso não significa que a relação sexual no casamento pode ser usada como meio de manipulação, entendeu? Ou forçar a barra com o outro, não é esse tipo de coisa. Mas quando estamos lidando com dois crentes nesse caso, a compreensão e busca a mútua por essa realidade, de modo que o outro possa ser servido e assim ser protegido também de determinados pecados. A Escritura estimula que a prática seja desenvolvida no casamento, claro, com seriedade, mas com dedicação e sem privação durante muito tempo. Por isso não podem incorrer em problemas sexuais do outro lado. Então, isso também é um tipo de cuidado que representa o ensinamento bíblico e deve ser conduzido dessa forma. Agora, eu queria encontrar com vocês, no que a gente fala de referem ao ensinamento de Mateus capítulo 5. Vai levar comigo até o Evangelho de Mateus capítulo 5, onde Jesus vai fazer uso daquelas expressões de que nós mencionamos. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28, vai falar sobre a condição do adultério. Então, se você cobiça com o seu olhar a observação que você comete. Do verso 29 em seguida, algumas coisas mais específicas vão ser ditas. Olha só. Se o seu olho direito leva você a processar, arranque-o e jogue-o fora. É preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a processar, corte e jogue-a fora. Mas é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Isso é muito forte. Se a gente interpretar isso em termos, meu Deus do céu,
pouco ali, Orígenes, basicamente o que ele fez foi vender a casa dele e cortar de fato a ordenança do meu lucro. Porque ele interpretou esse mandamento literalmente. Jesus não requer uma radicalidade mesmo que essa. Então, beleza, tem não, não exatamente. Jesus está falando de uma figurada, figurativa. Ele não quer que literalmente você corte a sua mão. Ele não quer que literalmente você arranque o seu olho. Mas que você tem radicalidade que corresponde a esse tipo de atitude. Um tipo de atitude suficiente. Sempre deixar essa. Olha o que o Vitória vai dizer, isso é muito importante as palavras dele. Ele vai dizer o seguinte: obedecer não. O que isso envolve na prática? Não, tem muitos parâmetros também. A ordem de desfazer dos olhos, das mãos e dos pés que causam problemas é um exemplo do uso dramático que o nosso Senhor fazia das figuras de linguagem. O que ele pretendia não era uma automutilação literal física, mas uma abnegação moral sem concessões. Radicais, meus irmãos, radicais. Com tudo aquilo que deve ter sua mão leva cara fora. Mas a gente foi no Instagram, tira ele fora. Uma série que você vê, um filme, ou enfim, uma pessoa, ou um contato de pessoas da escola que na série passada. É por todo lugar que você passa quando está no trabalho da faculdade. São coisas que você ouve. Não coisas que você ouviu alguma coisa assim. Com relação com isso, você abandona isso, já falou da vida. Isso envolve na prática. Hoje, a interpretação das coisas assim. Se o seu olho vai pecar, porque a canção passou através dos seus olhos, os objetos que você vê, então arranque os seus olhos. Não olhe. É como se você realmente tivesse arrancado os seus olhos e tivesse jogado fora. E estivesse cego, sem poder ver os objetos que literalmente estava pecado. Ou seja, não tira o olho literalmente não, mas comporte-se como se você estivesse sem olho para aquilo. Como se você estivesse tirado. Repito, se a sua mão, o seu pé fazem pecar, a tentação assola as suas mãos, coisas que você faz, ou os seus pés, lugares que você visita, então corte-os fora. Isto é, não vá. Se você tivesse cortado, jogado fora seus pés de suas mãos e estivesse aleijado, sem poder fazer as coisas, visitar os lugares que anteriormente levavam a pecar. Eu acredito, irmãos, que certos lugares que frequentávamos essa mudança. Não digo como isso coisa. Vi aquele quarteirão lá, de repente aquela rua, tipo, a gente não foi culpado ainda. Sabe? Repite isso. Se, por exemplo, você não tem transporte público e o aperto das pessoas que faz dificuldades nisso, pode de outra forma. Pega um Uber para o trabalho. A aplicação é a seguinte: eu vou comprar a relação com a pessoa que me tornar o sentido possível de esse pecado, seja o que for, eu não vou comprar essa relação. E perguntou a quem? Claro. Muito bom, Cláudio. Muito bom. Perfeito. Uma lura, muito bom. Uma das coisas, Otávio, esse ensinamento de Jesus, ele subentende, é que você, na luta do contra o pecado, você tem certo grau de prejuízo. Então, é tanto perder o contato para que você faça a tentação, por mais que seja difícil, você sofre certo prejuízo em relação a ser difícil, você deve fazer. Sim, perfeito. Muito bom. Eu vou fazer para fechar, as pessoas não já ligaram. Mas eu quero encorajar vocês a buscar esse mandamento em toda a sua amplitude, no sentido de que o Espírito Santo é capaz. Um dos homens mais santos que eu conheci, que era não dele não. Um dos mais santos que eu conheci na minha vida, tem uma vida extremamente devastada no passado, mas são homens
competição